Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje, para continuar o meu podcast sobre linhas de balanço, eu queria agora dar um exemplo um pouquinho diferente, né? Na semana passada a gente focou muito na construção das casas, falamos das pinturas das casas, falamos da importância do processo ser um processo linear, onde você tem um grupo de atividades que se depende, não é? Onde você tem ali um sequenciamento. E hoje eu queria mostrar um exemplo bem diferente. Eu queria que a gente pensasse o seguinte: imagine que nós temos um projeto que é a apuração de uma eleição. E vamos imaginar que é uma eleição manual, onde nós temos 100 urnas e nós temos basicamente duas atividades, também para ser bastante simples: contar os votos e rever a contagem dos votos. Para isso nós criamos dois times, um time que conta, outro time que revê os votos. O time que conta, como é a primeira vez que está ali abrindo, ele tem todo o trabalho de abrir, organizar as cédulas. Esse time ele consegue contar 10 urnas por dia. A partir do momento que esse time passa para os revisores, eles são muito mais rápidos, que eles não precisam abrir, não precisam organizar, e eles conseguem rever 20 urnas num dia. Bem, nós temos um problema. Por quê? Porque eu tenho uma produtividade na revisão muito maior do que na contagem. Então eu vou ter que defasar um pouquinho. Agora, qual é o tamanho dessa defasagem? Qual é o tamanho da equipe? Para fazer isso, você tem que fazer a linha de balanço. A linha de balanço nada mais é do que plotar em um gráfico essas duas progressões. Então, vamos pegar esse exemplo, né? Contagem. 10 num dia, 20 em 2, 30 em 3, 40 em 4, até os 100 votos em 10 dias. Bem, se eu revejo em 20 dias, o que acontece? Se eu começar a rever antes do 5º dia, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a gente ociosa, ou eu vou ter que interromper o trabalho. Por quê? Porque, por exemplo, se eu começar no 2º dia, na hora que eu estiver no 3º dia, eu vou ter 30 contados, não é? Porque são 3 dias, mas eu automaticamente já vou ter um dia de revisão, já vou ter 20 revistos dos 30 que já foram contados. Não é? Somente no 5º dia é que eu consigo criar uma situação ótima, onde eu acabo a contagem e a revisão. É lógico que aqui eu estou colocando com muita precisão, eu acabo a contagem e a revisão no final dos 10 dias. Por quê? Porque 10 dias de um vai ser equivalente a 5 dias do outro. Lógico, talvez eu tenha até que deixar um pouquinho mais de folga para assegurar que esses pontos não vão cruzar. Lembrando sempre na linha de balanço que a gente busca é entender, se cruzarem as duas linhas, você tem um problema. Por quê? Porque você vai ter que interromper a atividade sucessora. Se você tiver duas linhas paralelas muito grandes, muito espaçadas, talvez você possa, se isso estiver no caminho crítico, encurtar elas. Qual que é o nosso objetivo, pensando que seu objetivo é concluir o mais rápido possível? É ter duas linhas paralelas muito próximas. Não é? Isso seria um ponto ótimo. Outra coisa, óbvio, nós estamos falando só em defasagens, mas uma coisa também que você pode fazer é mudar a inclinação dessas retas. Como? Adicionando mais gente para contar os votos ou reduzindo os revisores. Não é? De tal modo a equilibrar esses dois trabalhos. E é óbvio, esse equilíbrio, imaginando que você vai ter que compensar financeiramente esses recursos pelo trabalho que eles estão fazendo, pode significar o quê? Uma otimização dos recursos financeiros do seu projeto. Então é muito importante, gente. Mesmo que a gente pense assim, mas projeto não é algo novo, o Ricardo agora está falando de coisas que se repetem. Não, eu estou dizendo o seguinte, o projeto é sempre algo novo e único para quem executa. Agora, os componentes do projeto podem ser, e são na maioria das vezes, repetitivos. Você está construindo um prédio, você tem 10 andares. Muitas vezes você vai ter que construir o banheiro, e é um banheiro quase idêntico nos 10 andares. Você pode usar o conceito de linha de balanço. Então é mais uma ferramenta para o seu canivete suíço para você pensar em como trabalhar melhor no seu planejamento e no seu controle de prazo e custo no projeto. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.